Olá pessoal, eu sou a professora Nayane Oliveira e hoje, na nossa aula de ciências, vamos dar continuidade ao assunto Nosso Planeta e os Recursos Minerais. Mas antes disso, vamos lembrar de se inscrever lá no canal de Ciências Naturais para vocês ficarem acompanhando os vídeos do núcleo, ok? E também vamos lembrar que a pandemia ainda não acabou, certo? Então vamos nos prevenir. Sempre usar máscara, utilizar o álcool em gel 70% quando não tiver água nem detergente para a gente poder sempre lavar as mãos com frequência, ok? Lembrar de manter o distanciamento, certo? Se caso vocês tiverem a necessidade de sair, certo? Só se for um caso de emergência mesmo. Então, sempre lembrar desses cuidados, né? E de ficar desinfectando, né, os seus objetos que você pega com frequência, por exemplo, seu celular, ok? E se caso vocês apresentar algum desses sintomas, certo? Como febre, tosse seca, dor de garganta, dificuldade de respirar, procure imediatamente, certo? Um ponto de saúde, ok? Então, vamos lá. Os fósseis e a história da Terra, ok? Os fósseis, eles são frequentemente encontrados nas rochas sedimentares com estruturas em camadas, certo? Como a gente vê essa figura aqui, vocês percebem que tem colorações diferentes. Então, cada coloração dessa é uma camada, né? E como é formada essas camadas? Esse tipo de rocha que está nessa figura, ela se formou pelo acúmulo durante os anos, né? No caso, milhares de anos, certo? Eles foram sedimentando, cada coloração dessa, elas foram sedimentando, certo? Pós de rochas, né? E com o passar dos anos, ela foi tendo essa estrutura. Então, todos esses sentimentos, eles se uniram um aos outros sobre a ação do peso de cada camada superior. Então, como vocês devem ver aqui na estrutura, certo? Cada camada foi formada em uma época diferente, né? Então, pode conter dentro dessas camadas, em seu interior, fósseis dos seres que viveram naquele tempo, certo? Então, a paleontologia é a ciência que estuda as formas de vida que existiram em épocas passadas. No caso, estuda os fósseis que existentes dentre essas pedras, certo? Os cientistas que atuam nessa área, eles são chamados de paleontólogos, certo? Ou paleontologistas, ok? Os paleontólogos, eles encontram registros, certo? No decorrer do tempo, que são organizados de acordo com a data da sua formação. Então, eles têm um devido material, né? E métodos que eles conseguem, né? A previsão da idade, mais ou menos, que aquela pedra foi formada, certo? Eles exploram os fósseis com a ajuda de alguns desses conhecimentos. Então, gradualmente, eles traçam, né, dão uma suposição, uma teoria de como essa história, né, aconteceu, tanto do nosso planeta e dos seres vivos, traçando uma história evolutiva. Ok? Os fósseis na América do Sul. Os fósseis na América do Sul. No Brasil e em outras partes da América do Sul já foram encontrados muitos fósseis. Com base neles e em muitos outros, os cientistas eles conseguiram deduzir algumas características dos seres viventes nesse território e naquela determinada época. Dentre eles está esse animalzinho que é chamado de Glyptodonte, certo? Ele era um animal gigantesco, né? E parecia com uma espécie de animal que a gente tem hoje, que são os tatus. O seu corpo ele é revestido por uma carapaça e ele media cerca de 3 metros de comprimento. Entre esses animais também tem a magrauquinha. Se parecia basicamente com uma inhama, certo? Esse animal que atuava, né, ele habitava regiões da Bolívia e do Chile. Era bem mais alto, né, que a inhama. Tinha cerca de 3 metros de altura. Outro animalzinho era
o megatério. Era semelhante a uma preguiça, mas com uns 6 metros de altura. Então, tipo, é super gigante, viu? E o nosso outro exemplo era o Tilas cósmico. Foi um tigre, né? Mede de 1,5 metro de comprimento e tinha grandes dentes caninos, né? E uma mandíbula bem acentuada, que dá para perceber pela imagem, certo? Isso era para quê? Para poder proteger os seus dentes, né? No caso de uma queda. Certo? As aplicações da argila. A argila é um composto de pequeninos grãos, certo? Então, quando misturado um pouco de água, ela forma uma pasta que pode ser facilmente modelada. Então, isso permite que as pessoas, né, confeccionem objetos da forma que desejam. Né? Dentre alguns desses objetos são fabricados potes, moringas, vasos cerâmicos, né, pratos, xícaras e dentre outros, certo? Então, as fábricas desses tais objetos, né, elas podem se chamar polarias, como também cerâmicas, certo? Onde tem profissionais que são os oleiros e os ceramistas, ok? Então, a fabricação de potes de argila, ela popularmente é chamada de potes de barro, certo? Isso vem lá das antigas civilizações, né, das suas atividades artesanais. Essas civilizações, elas vieram muito antes de Cristo, certo? Então, vários museus, eles, né, guardam como relíquia produtos cerâmicos, né, e contam muita história, né, de diferentes culturas de povos que viviam antes daquela época. Então, os tijolos, as telhas, elas também podem ser feitos de argila, né? São utilizadas várias técnicas bem sofisticadas, onde pode ser confeccionado pratos, xícaras, pires, tigelas de louça ou de porcelana, certo? E levá-lo a lembrar que a argila existe várias colorações, né? Principalmente a argila branca, que é a mais utilizada. Os azulejos, os pisos cerâmicos, né, em construções e também pias, vasos sanitários, são outros exemplos de produtos que são obtidos através da argila. Minerais usados em decoração. Esses materiais são exemplos de origem mineral que são usados na ornamentação de construções, certo? Então, essas rochas, elas são retiradas de jazidas. Que são essas jazidas, né? São um local onde são naturalmente encontradas, certo? Então, cortadas na forma de placas ou em outros formatos desejados e utilizados para embelezar pisos, casas e edifícios. Dentre elas, a gente tem o basalto. Ela é uma rocha escura, geralmente preta, usada nas calçadas para pedestres, certo? A gente tem o granito, que pode ser empregado para fazer pias, revertir pisos, paredes, túmulos, certo? E foi muito usado também no passado para pavimentação de ruas, né, que são os famosos blocos de granito. A gente também tem o mármore, que é uma rocha geralmente clara, a gente está vendo aqui na foto suas características, certo? Que apresenta alguns desenhos meio mesclados. É usado em pisos, paredes, pias, mesas, certo? E também algumas confecções de estátuas. A sua cor e a beleza desse mineral pode variar muito de região para outra. Então, creio eu que vocês já viram, né, várias colorações dessa rocha, certo? Lembrando que as jazidas de mármore são caríssimas, ok? E a gente tem temos outro exemplo de mineral, a artósia. É uma rocha cinzenta, certo? Que é usada para revestir pisos. Ela tem uma coloração meio cinzento azulado, um cinzento esverdeado, certo? No passado era usado, né, nas lousas escolares que eram feitas desse mineral. O ferro ele é um material muito presente ao nosso redor. Nele são fabricados pregos, parafusos, automóveis, tesouras, portões, janelas, latas para óleo, conservas e bicicletas em geral. O ferro ele não é encontrado na natureza já por pronto, igual como os outros minerais que a gente viu, certo? Ele é encontrado na forma de minério de ferro, certo? E o que é minério, né? Minério ele é um mineral que pode ser usado para dele extrair algo que seja de interesse, certo? E que tenha um valor econômico, ok? Então aqui a gente vê vários exemplos, certo? De estruturas feitas de ferro.
As mais importantes reservas existentes no nosso país fica localizada em Minas Gerais e no Pará. Então, a atividade industrial, ela obtém ferro a partir do minério de ferro, certo? Que é de onde é extraído o ferro. Esse ferro, ele é moldado, tratado dentre as siderúrgicas e indústrias siderúrgicas. Aqui na foto a gente tem um exemplo, certo? De uma das siderúrgicas, ok? De como ele prepara, né, extrai o ferro. O primeiro povo a utilizar foram os hititas, que habitavam a região onde atuava a Turquia. O alumínio. O alumínio, ele é um metal muito interessante. Então, normalmente, não se oxida com a mesma facilidade com que o ferro se enferruja, certo? Então, ele é muito mais leve e muito mais bonito e resistente. Eles são fabricados, né, em aviões, rodas de automóvel, boxes para banheiro, latas para refrigerante, papel alumínio, panelas, portões, janelas, ampulhas de TV e etc. A sua forma de encontrada é bem parecida com o ferro, né? Em minérios, no caso aqui é minério de alumínio, ok? No Brasil, ele possui também as principais reservas de minério, que é no Pará e em Minas Gerais, ok? Então, o uso do alumínio é bem recente, diferente do ferro, né? E ele foi descoberto em 1825, né? A sua produção em escala industrial começou em 1986. Vidro. Quem inventou o vidro? A resposta a essa pergunta é meio incerta, certo? Tem dentre várias versões, mas, dentre essas versões, a mais conhecida é a de que mercadores fenícios acenderam uma fogueira na praia para cozinhar. Ao final, eles acabaram percebendo pequenos pedaços de vidro espalhados pela areia na fogueira apagada. Sob a ação do calor do fogo, a areia da praia se transformou em vidro, certo? Então, a principal matéria-prima para fazer esse vidro é a areia. Ela é misturada com outras substâncias e derretida. Quando volta a endurecer, ela forma o vidro. Há evidências de que em 3000 a.C. os egípcios já sabiam fazer com o vidro imitações de pedras preciosas, mas o que tudo indica, só por volta de 1000 anos antes de Cristo, que veio surgir na região da Síria a arte de fazer frascos e garrafas de vinho. Ouro. Desde os tempos mais antigos, o ouro é sinônimo de riqueza e é usado sempre em joias. Ao contrário do ferro e do alumínio, o metal ouro pode ser encontrado na natureza pronto para ser usado. Em outras palavras, não é o minério de ouro que precisa ser transformado em ouro. O ouro ele já está lá. Então, diferente dos outros exemplos que a gente viu, o ouro ele se encontra na natureza na sua forma original. Okay? Então, ele é um exemplo de metal nobre. Certo? Isso quer dizer que ele não se oxida com facilidade, né? Diferente dos outros que a gente viu. Né? Outros exemplos de metais nobres são a prata, a platina e o paládio. Okay? Pode ser encontrado na natureza, né? Eles, né, são encontrados pelos famosos garimpeiros, certo? Eles procuram as pepitas de ouro, né, em rios, certo? Então eles ficam com a peneirazinha, né, peneirando a areia, né, atrás das pepitas de ouro. Os minerais são recursos naturais não renováveis, certo? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que um dia, né, em que não serão mais encontrados na natureza, certo? Então, eles são produtos que você vai tirando lá de pouquinho e ele um dia vai acabar. Ele não se repõe, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ter o desperdício desses minerais, porque um dia ele vai acabar. Então tem que sempre usar de maneira consciente, né? Uma forma de se reduzir esse gasto exagerado é a reciclagem, né? Muitos desses minerais eles são recicláveis, como exemplo o ferro, né? Você pode reciclar o ferro, né? Reutilizá-lo em outra coisa, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a aula e até a próxima.